Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos reunidos hoje, nesse dia 1º de outubro de 2023. Reunidos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Que ele esteja em nossos corações. E aí nós vamos pedir para Marilúcia fazer a prece inicial e em seguida a Elza vai fazer a leitura da lição do Palavras de Vida Eterna de hoje. Um bom encontro a todos. Assim seja. A gente possa permitir que a espiritualidade retire de cada um de nós o que de melhor levamos no coração, na mente, e a melhor qualidade da energia, compartilhando em cada lar, compartilhando a gratidão, esse amor imensurável a cada coração e a cada um que daqui para frente for ouvir, for assistir a esse encontro. Que a semente do Evangelho possa ser plantada em solo fértil, nos proporcionando uma vida de maior e de melhor qualidade, tendo sempre como exemplo a vida do Cristo, veio tão de perto nos mostrar e nos orientar o bem viver, como homem efetivamente de bem. E aproveitando essa emanação e essa vibração de coragem, de luz, de amor, de respeito, possamos dar início ao nosso encontro de luz, não só dessa tarde, mas dessa semana, e que sejam levadas as melhores vibrações de encorajamento, aonde a espiritualidade, durante esse momento, julgar necessário. Que possamos abrir as portas do nosso coração, as portas dos nossos lares, para que o sopro divino possa fazer uma varredura em luz, saúde e amparo. Graças a Deus. Assim seja. Então, vamos lá. Palavras de Vida Eterna, 173. Rixas e queixas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 10. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora precisamos dela para a garantia da paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer, espontaneamente, aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho, se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas, para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira. Atendemos às instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos,
concedeu-nos a divina providência, o controle do pensamento e o governo da língua. Bom, boa tarde a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nós e nos fortalecendo. Esse final aqui, a gente tem que parar e pensar nesse controle do pensamento e governo da língua. Por nossa boca, saem duas coisas que são extremas, a bênção e a maldição. Então, através da nossa boca, a gente pode emanar a bondade ou a maldade. E muitas vezes, e se a gente não parar e seguir o que está falando aqui no final, controlar o pensamento e o governo da língua, depois que essa palavra mal falada saiu, que ela seria maldita, e acaba sendo uma palavra que vai ficar comprometendo alguém que está num momento, às vezes, difícil, ou vai arcar uma consequência que a gente tem que lembrar daquele episódio de bater os pregos na madeira, e aí você arranca os pregos, e você vai ver que ficou uma marca lá. E essa marca é uma marca que vai ficar registrada, vai ficar uma mágoa, um ressentimento. Então, e como é difícil, se a gente for ver, muitas vezes, no ímpeto, né, das emoções, dos sentimentos, a gente sai por aí falando um monte de coisa e não para e não pensa. E no domingo passado, eu acho que foi a Marileia que falou, como os estudos, não é, a parte da espiritualidade nos ajuda a ter consciência dessas coisas. Então, muitas vezes agora, às vezes eu me pego, que às vezes eu vou falar alguma coisa, eu paro, respiro, e às vezes eu fico em silêncio. E quando a gente não sabe o que falar, o silêncio também é muito bom. E também vou falar até para o Roberto, vamos voltar aí para a casinha, 4 dedos abaixo do umbigo, né? Para se fortalecer. É lá que a gente vai conseguir a segurança e o controle para a gente saber o que fazer. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse texto aqui, da Rixas e Queixas, e eu encontrei até uma coisa bem interessante, né? Se você pega uma pessoa que fica se queixando o tempo inteiro, vai criar uma atmosfera, que agora eu esqueci o nome dessa palavra, mas vai criar algo, né, ao redor dessa pessoa que vai fazer mal para ela. E também mal, assim, no sentido de ser uma sintonia que não vai ser boa também para as pessoas que estiverem ao redor dela. E as pessoas que estiverem ao redor dela, elas têm a escolha de entrar na mesma vibração dela, de ficar se queixando, ou simplesmente mudar o foco, né, reforçar com algo bom, uma palavra amiga. Então, é uma escolha de cada um também. E aí, nesses textos que eu fui procurar hoje, para acrescentar aqui, fala que até numa casa espírita, né, as queixas acabam prejudicando. E por causa do quê? Por causa do ego, né, do orgulho. Então, muitas vezes a gente vê isso também nas casas espíritas e vê isso em todos os lugares, em todos os lares. E agora eu acho que eu vou deixar para vocês, tá? Eu acho que era isso que eu queria mais ou menos falar. Tá bom, gente? Obrigada. Gente, boa tarde. Desculpem, eu consegui entrar, mas eu não consigo ter a imagem, só o som. Vocês estão me ouvindo? Sim, dona Carmen. É. Fique à vontade, pode falar. Desculpem, é que ou eu tinha que escolher entre um e outro. Então, eu escolhi falar, só saiu mesmo com mais. Bem-vinda. Pois é, eu estava pensando assim, né? Emmanuel, numa das suas obras, ele fala que as queixas, elas são hábitos adquiridos, assim como o hábito são manias repetitivas. Então, vamos começar da mania, né? Então, eu tenho a mania
de falar, ai, hoje está calor, ou senão, ai, que frio, ou senão, oh, meu Deus, de novo aconteceu tal coisa. E essas manias, elas vão criando hábitos, e os hábitos, eles vão se arraigando dentro de nós, e essas raízes que vão se proliferando, elas acabam ficando como queixas. E aí as queixas, elas vão fazer parte da nossa vida. Então, tudo é motivo para queixar, né? Se é o frio, se é o calor, se é a claridade, se é o escuro, se é o alto, se é o baixo, enfim. Vira um hábito. É como se eu estivesse comendo alguma coisa, ou tomando uma água, um café, alguma coisa assim. Então, o cuidado que nós devemos ter, o que nós temos como mania e o que nós nos habituamos a fazer. Talvez falar bom dia seria muito mais legal, né, do que falar, ai, meu Deus, de novo, né? Então, vai ser muito mais gostoso você criar hábitos saudáveis, né? Para você criar hábitos saudáveis, que são essas manias que você foi adquirindo, você precisa ter uma coisa bárbara que se chama perceber o que você está fazendo. Sair do automático, né? Porque se você não percebe que você está se queixando, aquilo para você é uma coisa tão natural que aquilo passa a fazer parte da tua vida. Então, de repente, você tem uma dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça, mas você tem o hábito da queixa. Aí você vai repetir 354 vezes por minuto que você está com dor de cabeça. E as pessoas vão começar a se afastar de você, porque você é uma pessoa amargosa, né? Você tem cheiro de repetição. É muito ruim isso, é cheiro de mofo, né? Aí guarda, 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 guarda e acaba cheirando a mofo, né? Então, eu acho muito legal que a primeira coisa que precisaria ter é a consciência desperta para saber se nós fazemos parte desse grupo das queixas, né? Ou se fazemos parte do grupo da gratidão. Porque a gratidão é uma queixa maravilhosa, né? Onde a gente acaba transformando-a em flores, né? Em coisas lindas, em sóis, em maravilhas da natureza. Isso é muito mais gostoso do que aquela pessoa que começa a cheirar mofo, né? Então, aqui no final, ele diz: para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais. Gente, isto são sinais, né? Então, nós temos dentro do nosso próprio lar, nós temos um farol, né? Vamos pensar assim, ó, quando a gente começa uma discussão, olha o farol amarelo aí, cuidado, vai começar uma discussão. Vamos prestar atenção. Aí depois vem o verde, tudo bem, silenciou, agora pode falar. E o vermelho, meu amigo, vermelho, porque é melhor reabastecer, para no posto para reabastecer, porque é hora de ficar calado, né? E aí a gente evita uma porção de coisas. E tem pessoas que têm o hábito de brigar. Olha que feio, né? É o hábito. Tudo é motivo para briga. Regulamentos e avisos baseados na experiência dos homens e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Eu acho isso o máximo. Adoro Tiago, e Tiago diz, né, que a nossa língua é como o grande freio de um cavalo, né? Você põe o freio no cavalo, que é para você direcioná-lo, né? Aquele bridão que você põe na boca é para você direcioná-lo.
a gente teria que arrumar um bridão para a nossa também, né? Porque aí a gente sabe quando deve parar. Vamos começar a espalhar sinaizinhos, né? Amarelo, verde e vermelho aqui pela nossa casa. E quando a gente tiver vontade de começar a brigar para não virar um hábito, a gente olha o farol e fala: "Oh, Senhor, está piscando o amarelo. Eu acho que preciso chamar um consertador de sinais dentro de casa, porque o amarelo está piscando." Então, é sinal de perigo, perigo, né? Então, a gente precisa parar para pensar que vida que eu tenho dentro do meu próprio lar, porque a maioria das vezes, gente, somos nós os causadores de algumas discussões, né? Algumas brigas que poderíamos ter evitado se a gente olhasse o amarelo piscando e quase, quase, quase vermelho, né? Aí, para você não ficar vermelha de raiva, né? É melhor você parar, olhar, sempre na faixa, viu, gente? Para a gente não poder correr o risco de ser atropelada dentro da própria casa, né? E é isso. Só lembrando o Adão Nonato, né? Ele dizia que nós somos portadores dos 5 grandes, né? São os 2 pés que nos levam onde nós queremos, as 2 mãos que permitem que nós façamos o que queremos, e a língua, que também faz com que a gente fale aquilo que precisa na hora certa e quando tem assunto para isso. Quem me conhece sabe muito bem, né? Que às vezes até pelo meu papel a gente fala assim: você tem que falar com ela ou com ele agora, nesse momento, porque blá, 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 blá. Então, o que que eu faço? Às vezes passa um dia, passa 2, a coisa acalmou, aí eu chamo a pessoa, aí a gente vai conversar, aí a gente vai olhar, né? Sem queixas e sem azedume. É para tirar os bolores da língua, né? Tem língua que fica com bolor, né? Vixe Maria, mofo. Elza, desculpa aí, você quer falar? Não, tudo bem, imagina, Carmen. É que você falou agora de 2 pés, 2 mãos e a língua, e aí você me lembrou do seguinte: no Tai Chi, a gente fala que nós temos 5 corações, um em cada pé, um em cada mão e 4 dedos abaixo do umbigo. E é bem interessante. E é onde a gente vai recuperar nossa força, sabe? A energia vai entrar e vai nos renovar. É. Por E, isso, tá? quando a pessoa às vezes tem menos energia, a gente, na cromoterapia, a gente fala que tem que pegar uma peça de roupa amarelinha, né? Bem fortinho, assim, aquele amarelo quase laranja, e Uma colocar, flanela. Esse amarelo. colocar, isso, colocar na região do umbigo, abaixo, Hum, que é sim. para... Uma pessoa falou assim para mim: sabe o que que eu fiz, Carmen? Eu não tinha nada amarelo em casa, assim, meio alaranjado. Eu comprei uma flanela de limpar casa, de tirar pó. É. Eu pus no sol e agora eu uso a minha energia. Então, haja flanelinhas, né? Verdade. O que o Roberto, eu posso só ler aqui o que eu queria falar para vocês, eu não tinha localizado? Pode, lógico. Pode. Mesmo em nossa casa espírita, quantas obras são prejudicadas em decorrência de nossas queixas, muitas das vezes em função do orgulho ferido. E vale lembrar que, mesmo sem expressar verbalmente, quantas queixas mentais estamos emitindo e jogando no universo. Tá? São Pronto. pontinhos, né, moça? É São verdade. pontinhos que a gente joga no universo. Por isso que eu sempre falo, gente, se nós queremos um planeta melhor, pensemos melhor, sintamos melhor, porque nós estamos emitindo isso tudo para a atmosfera. É o fluido cósmico universal que precisa estar mais alegrinho, azulzinho, tranquilo, né? Por isso que a gente dá o passe azul para quem tem problemas assim de mais agitação, né?
que é a cor da calmaria, a cor do amor, né? De bastante paz. Mari. Verdade. Obrigada. Não, o que eu queria colocar é que a gente estava falando ontem, Rob, no cantinho, a gente estava falando justamente sobre essa questão do passe azul. Então, a gente fala, né, o passe azul é essa calmaria, esse equilíbrio emocional. Aí a gente normalmente fala exatamente isso que a Elzinha falou, olha, um palmo abaixo do umbigo mentaliza a energia do sol, mentaliza um sol, né? E essa energia toda sendo levada para todas as células do teu corpo, isso te conecta à alegria, né, à serenidade, enfim, e aí uma pessoa perguntou para mim assim a semana passada, mas Mari, o passe azul é para quem está louco, assim, desequilibrado? Eu falei, meu amor, se fosse isso, a fila do passe azul ia estar na calçada. Você fica tranquila que não é isso. É para quem está com desequilíbrio emocional, sistema nervoso abalado. Eu falei, minha querida, a gente tinha que começar a pegar a senha na sexta-noite. Não é isso, não. Mas a gente acha que quando está nessa pancadaria vibratória, assim, no sentido de olhar sempre esse lado negativo, pesado, desequilibrado, tudo é um problema, tudo... só, assim, Rob, se você me permite pegar como exemplo isso que está acontecendo com você agora, né? Aproveitando o momento. Então, é lógico, eu me coloco no seu lugar, com o coraçãozinho apertado, longe, a mãezinha lá do outro lado, como você estava dizendo no começo, haja equilíbrio emocional, né? Mas, se a gente tiver o outro olhar, né? Olha, o que, não o que está acontecendo agora, num momento de desafio, né, onde a máquina que acolhe esse corpo, o templo sagrado desse corpo, está enfraquecido. E lógico que a gente sente vibracionalmente as peças fora de ordem, né? Mas mudar o olhar, assim, lá para trás, as coisas boas que foram experimentadas, as pegadas bonitas que foram deixadas. Você estava falando da sua mãe, e ontem mesmo a gente conversou um pouquinho sobre isso, quando, né, você disse que ela tinha ido para o hospital, eu conversei com a minha mãe. Todo mundo, aqui a grande maioria lembra do meu pai, conhece meu pai era uma pessoa muito difícil, de gênio muito forte, né, muito forte mesmo. Mas quando meu pai desencarnou, e foi assim, literalmente de uma hora para outra, né, literalmente de uma hora para outra, ele atravessou uma rua e morreu, a gente ficou um bom tempo lembrando das coisas engraçadas que ele fazia, porque apesar de ter um gênio forte, ele era muito engraçado, né, ele tinha um humor assim muito aguçado. E a gente começava a rir das coisas, lembrando, sabe, das coisas que ele falava, das coisas que ele fazia. E aí a gente percebe essa mudança de comportamento mesmo, né, Roberto e Elzinha que falou, a minha mãe, a gente escolhe como quer agir e reagir diante das situações. Né? Minha mãe diz uma coisa que é uma grande verdade, existem casais que têm a dinâmica da briga, existem pessoas que têm a dinâmica da controvérsia, que têm a dinâmica do questionamento. Ah, mas será? Ah, mas e se fosse... Não, olha, então, e se for diferente? É a dinâmica de vida de cada um. E isso coloca a gente assim num lugar de tanto desgaste, de tanta perda. E aí, quando acontece uma situação como essa com a mãezinha do Roberto, ou como o marido da Dora, que também está numa situação que o corpinho, né, a máquina está aí com as engrenagens fora de ordem, a gente enxerga com mais leveza, né? A gente agradece as lembranças e os momentos quando a máquina estava bem, e essa energia chega até a pessoa, né? Essa qualidade, essa condição chega até a pessoa. E só mais uma coisinha, essa história da flanela é muito, muito forte mesmo, porque é energia e a gente é feito de água, um montão de água, é condutora de energia por excelência. Então, a gente, né, o corpo conduz essa vibração. E a gente tem a ferramenta, né, de levar essa energia ao outro.
né, de envolver o pulmãozinho da dona Terezinha, do Adir, nessa vibração de saúde. A gente conduz essa energia, né? É o princípio da cirurgia espiritual à distância, é o princípio do passe à distância. A gente tem tanta ferramenta para deixar a vida melhor, né? É isso que eu queria falar. Nossa, maravilhoso que você, a Elza, a dona Carmen falaram. Quando a Elza disse assim, eu esqueci uma palavra naquela hora, me veio aqui, bem forte aqui do lado, a palavra hálito mental, né? A nossa psicosfera. Então, aquilo que a dona Carmen... Isso. O hálito mental, a psicosfera, né? E tem tudo a ver com tudo isso que a gente está comentando. Então, quando a dona Carmen diz assim, que está no texto, né? Que Emmanuel coloca, o controle do pensamento e o controle da língua. Porque o controle do pensamento é aquilo que nos vem do íntimo, e a língua é aquilo que a gente exterioriza. Então, o nosso exercício, através das múltiplas encarnações, é justamente a tentativa, novamente a palavra, né, desse equilíbrio, né, o equilíbrio do que eu penso e o equilíbrio daquilo que eu emito. Quando eu não consigo segurar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando e expresso, eu posso produzir coisas desastrosas, né? Ao mesmo tempo, quando eu doutrino esse pensamento e aquilo que eu falo, eu posso semear coisas maravilhosas, né? E aí me veio a essa coisa da psicosfera, né? A nossa psicosfera que nos envolve, e como o André Luiz coloca em alguns dos seus textos, né? O nosso hálito mental, né? E aí eu fiquei pensando duas coisas. Chico Xavier, que ele fazia questão de colocar para todos que ele não era perfeito, né? Eu achava isso lindo nele, de se comparar à grama, né? Quando ele diz, olha, médium é que nem grama, quando uma tá perdendo a vitalidade, outra grama surge. Isso é um exemplo de humildade maravilhosa, né? E mesmo assim, um homem que tinha um controle daquilo que pensava e daquilo que falava, de criar um hálito mental, uma psicosfera em volta dele, tamanha que mesmo hoje, quando a gente vai assistir entrevistas do Pinga Fogo, né, no YouTube, quando a gente vai ver alguma passagem dele falando, você até se arrepia, porque o hálito mental desse espírito transcende até o tempo. E ainda muito, muito longe da perfeição. Que coisa maravilhosa, né? Esse exercício para nós realizarmos. E aí, logo em seguida, me veio Jesus. E aquele momento da mulher que sangrava, né? Em que a mulher, com tanta fé, imaginou, se eu pelo menos tocar nas vestes do mestre, eu ficarei curada. E ela toca, e ele diz, no meio daquela multidão toda, quem me tocou? Uma virtude saiu de mim. Uma virtude curativa. E aí, guardando a nossa infância de crescimento no aprendizado evolutivo, o nosso exemplo do Chico, e o sublime peregrino, sublime Jesus, espírito perfeito,
que colocou os pés sobre esse orbe. Eis aí o porquê passamos e aprendemos tudo isso. É para que um dia, que nós não sabemos quando, mas que é fato, irá acontecer com todos nós possamos distribuir essas virtudes, que nada mais é do que amor. E você só pode distribuir amor quando você aprendeu a gratidão. Como disse a Mari, relembrar as coisas sem a nódoa da dor, da escuridão, mas daquilo que foi luminoso, né? Isso é maravilhoso, porque você olha e quando, à medida que nós evoluímos, nós deixamos de nos manter presos, como disse a dona Carmen, aos atavismos, aos hábitos, aqueles sentimentos, aquelas situações que nos acorrentam de forma brutal, acorrentam, na realidade, a nossa própria consciência, a dores que nós mesmos criamos. O nosso hálito mental, a nossa psicosfera vai se tornando cada vez mais leve, né? E é essa gratidão pela vida, né? E por tudo que ela traz para nós, na qual as dores, as dúvidas, os medos, são todos, sem exceção, os remédios para a cura do espírito. E é muito interessante porque numa das questões que nós ainda não lemos, se fala sobre vitalidade, né? O princípio vital, né? Aquilo que anima a matéria, aquilo que torna a matéria viva, é aquele que dá impulso, que estimula a matéria, né? E que faz a diferença entre seres orgânicos e inorgânicos. E que matéria sem princípio vital não possui vida. Da mesma forma que o princípio vital sem a matéria apropriada também não é vida. Então, ela é, ao mesmo tempo, causa e efeito para o nosso pequeno e curto entendimento. E a gente vai se dando conta que mais à frente, lá no Livro dos Espíritos, ele fala, eu acho que lá pela questão 70, se eu não estou enganado, que o que é a morte? A morte não é a morte do espírito, é a morte do corpo físico. E a morte do corpo físico se dá pela cessação do princípio vital, que impregna o corpo e todos os órgãos. E como disse a dona Carmen e disse a Mari, a gente impregna aquele que nós desejamos através da prece, através da distância, desse fluido vital, né? Nós desejamos, pela prece, pelo amor, pela fraternidade, que esse fluido vital chegue a todos. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que ter a consciência da limitação das estruturas físicas. Porque você impregna de fluido vital, mas aquela estrutura orgânica, se danificada,
se lesionada, ela vai aurir um pouco desse fluido vital e é capaz de regenerar, de curar a estrutura orgânica, mas, ao mesmo tempo, tem suas limitações na desagregação da própria matéria física. E aí a gente entende que a matéria física, ao desagregar, que é a veste, que é o arcabouço, ela simplesmente vai contribuir para a ação de outras estruturas de matéria física. E o princípio vital, ele volta ao todo. Mas o espírito, que é esse que vive eternamente, esse prossegue. Porque ao sermos criados simples e ignorantes, fomos presenteados com a vida eterna. Somos seres eternos, infinitos. O nosso grande exercício é aprender, é crescer, é nos tornarmos seres moralmente, fraternalmente e amorosamente melhores, para que nós possamos desenvolver um hálito mental que, como disse a dona Carmen, envolva e, como disse a Elza, seja reconhecido por todos. Então, esse texto foi maravilhoso e tem tudo a ver com esses momentos. São 17h48. Eu queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa ou falar mais alguma coisa. Se ninguém quiser falar alguma coisa agora, como na semana passada, eu queria convidar alguém para fazer as vibrações de hoje, tá? Dona Carmen, Hum, a senhora poderia fazer as vibrações pelo grupo, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo universo? pelo mundo maravilhoso que Deus nos deu, né? De presente. Exato. Eu agradeceria muito se a senhora contribuísse com essas palavras. Eu, Joana, todos aqui nós agradecemos essa contribuição. Nossa, quem agradece sou eu pela oportunidade. Quem faz sempre ganha mais, né? Então, até por uma questão de necessidade, né? Te agradeço muito, viu? Então é com a senhora. Obrigada. A gente vai com muita alegria, com muito prazer de viver esta vida maravilhosa que Deus nos ofereceu. Nós vamos vibrar amor por este planeta azul maravilhoso, pelas suas águas, por toda a natureza, pelos animais, pela fauna, pela flora, por tudo que há neste planeta maravilhoso, que foi construído ponto a ponto
por todos nós que aqui estamos. Somos construtores do planeta azul. Que possamos contribuir para que ele continue florescendo cada vez mais, porque somos responsáveis por ele. Somos responsáveis por aquilo que Deus nos deu de presente e conquistamos, ponto a ponto, a grande oportunidade de fazer um planeta melhor. Porque cada um de nós é um grande planeta. Nós somos rodeados de pequenos asteroides, de planetas de todo tipo. Nós somos planetas. E qual é o nosso papel neste universo que Deus nos deu de presente? É melhorá-lo, embelezá-lo com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações de amor, com a nossa gratidão, com os pensamentos de luz. Vibremos por todos os lugares onde há um momento de dor, de decepção, de falta de esperança, e envolvemos esta criatura filha de Deus como um irmão que somos, em vibrações de paz e de esperança. Vibremos por todos aqueles que, conhecendo o Evangelho do Cristo, ainda não conseguem colocá-lo em prática, e por aqueles que estão iniciando o seu conhecimento pouco a pouco, para que todos juntos, nós todos, possamos realmente fazer do Evangelho do Cristo a grande verdade, a grande nação interna, para fazermos melhores do que quando aqui chegamos. Nós te pedimos, Senhor, da vida, que possamos refletir sobre tudo o que foi falado esta tarde, que coloquemos em prática os ensinamentos do Cristo Jesus, para sermos espíritos melhores, evoluindo pouco a pouco o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas atitudes, e sermos realmente construtores de um mundo melhor. Assim, vibremos por todos os países, por todos os estados, todos os continentes deste planeta azul, por todos os bairros, pelos lares, reduto de grande escola, grande aprendizado de cada um de nós, onde espíritos se reúnem para a evolução. Vibremos neste momento, por este trabalho e por todos aqueles que participam, porque pouco a pouco somos semeadores do Cristo. E assim como semeadores, que possamos levar estas sementes aos corações de todos que necessitam dela. Vibremos nesse momento pela nossa corujinha, lá em Belém, no Pará, que ela possa receber de cada um de nós nesse momento todo o nosso carinho, nosso amor, que ela possa ser envolvida pelo manto azul de Maria Santíssima, e que os seus braços cheios de carinho possam envolvê-la, para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, mas que ela tenha muita esperança de um mundo melhor. E assim, encerramos esta vibração de carinho por todos os habitantes deste planeta, para que todos recebam esta semente de amor, de luz e de esperança no coração.
Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, dona Carmen. Nós que agradecemos, dona Carmen. Muito. Meus amigos, que a paz do Cristo seja com todos nós. Que assim seja. Seja. Uma boa semana a todos. Gratidão. Joana, onde você estiver, nosso beijo carinhoso, ó.